Boa noite a todos. Hoje o estudo da mediunidade da sexta-feira é a continuação da preparação. Vamos dar continuação às perguntas e respostas. E nós viemos apresentando desde a... já é 3 sexta-feira que estamos nesse conteúdo. Eu vou iniciar com a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos para apresentar essa live, entrar no lares de vocês, pedir a Deus sabedoria, que Ele possa nos conduzir a um esclarecimento através desse estudo de hoje. Pedir aos Espíritos de luz que nos acompanhem nesse momento. Pedir ao Pai, rogar ao Pai, para Ele entrar nos lares das pessoas que estão passando por problemas, pessoas que necessitam do seu apoio, da sua ajuda nesse momento. Pedir a Deus para nos dar força para passar por esse momento de pandemia que todo o planeta está vivendo. Pedir ao Pai para acolher as pessoas que desencarnaram através dessa doença, acolher também os que ficaram, os familiares que perderam os entes queridos, para que eles dê força, saúde, compreensão a cada um que ficou aqui, e acolher os desencarnados que desencarnou e que conduz eles à luz. Quero agradecer por esse início dessa live, e que o Senhor dê-nos sabedorias e esclarecimento para que os irmãos que nos acompanham nesse momento, eles possam ter um pouco de conhecimento dessa doutrina maravilhosa, do estudo da mediunidade que estamos fazendo na sexta-feira. E que é isso: sabedoria, saúde, hoje e sempre. Amém. Francisco Gomes, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Francisco, nós vamos continuar nas perguntas do livro do Consolador, do item preparação. Faz já 3 sexta-feiras que nós estamos nesse assunto, debatendo. Eu faço as perguntas, quem quiser responder, fica à vontade, pode responder. Hoje é na 409. Começa com a pergunta assim: como deverá proceder ao médium sincero para a valorização do seu apostolado? Você sabe responder, Francisco? Se você quiser responder, fica à vontade. Ela aqui pergunta como deverá proceder ao médium sincero para a valorização do seu apostolado. O médium, aí aqui em seguida vem a resposta. O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra, fazer-me a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e pelas demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente.
O estudo da doutrina é, sobretudo, o cultivo da autoevangelização. Deve ser ininterruptor. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Meus irmãos, o que eu entendi aqui é que o médium, ele é sempre necessitado. Ele necessita muito mais do que o que é costume de nós, até nós espíritas, ou qualquer um, achar que nós nunca precisamos de nada. E sempre é nosso irmão que precisa. Mas não é isso. Quem precisa mais é o médium. O médium precisa mais estudar. O médium precisa mais se auto-vigiar. Porque quando ele não vigia, ele cai nas artimanhas dos espíritos inferiores. E quando ele cai nessas artimanhas, ele deixa de evoluir. Porque ele passa, ele estaciona, fica ali. E ele tem sempre que vigiar, ele tem sempre que vigiar a exploração material, não se deixar levar pelos pelas as coisas materiais, pelos bens materiais, não se deixar levar pelo sentimento. Cláudia Medeiros, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Ele tem que sempre vigiar, ele é o que mais precisa, porque às vezes o médium ele acha que não precisa, mas ele precisa. Ele precisa se vigiar, ele precisa ter, como se diz assim, viver em vigilância direto, diariamente. Não pode se deixar levar pelo orgulho, não pode se deixar levar pelos bens materiais que ele tem. Ele tem que ser um exemplo. E não ele ser um exemplo, mas para ele mesmo, para a evolução dele mesmo. Para ele se evoluir, né? Porque quando você começa a se pegar aos bens material, ao sentimento, as coisas, você para de evoluir. Você deixa de evoluir. Ademarzinho, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Ele deixa de evoluir. Estaciona, fica um médio estacionado. Se alguém tiver alguma coisa a falar, pode falar, fica à vontade, debater, perguntar, fica à vontade. Agora vamos passar para a questão 410. Ademazinho, a gente continua naquele mesmo estudo das 2 sextas-feiras passadas, do livro Consolador, Preparação. Agora eu vou para a questão 410, onde o maior escolho do apostolado mediúnico. Se alguém souber responder, fica à vontade. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico. Aí aqui tem a resposta. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Olha que bacana. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Dentro de nós mesmos reside o primeiro inimigo. Mas vamos continuar. Frequentemente e personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral, que não raro o conduz à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Tá vendo que eu falei agora há pouco na primeira questão? É uma pergunta puxando a outra, né? O primeiro inimigo é o que? Que nós carregamos dentro de nós mesmos. É o orgulho, a ambição, muitos a inveja, a rebeldia, não querer o bem do próximo, se achar melhor do que o outro,
vaidade, apego a bens materiais. Apego a bens materiais. Não se achar porque já é médio, não tem que mais ele mesmo se vigiar, ele já acha que é médio, que pronto, porque é médio aí não precisa mais de oração, mas ele é o que mais precisa. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo, irmão. É o que ele mais precisa. Se vocês tiverem meus irmãos, alguma coisa, pode ficar à vontade. Aí, olha como continua. E quando você começa você não vigia, você começa a confusão dos campos improdutivos. É como se você começa a não produzir mais. Você estaciona, fica um médio estacionado. Você não tem mais, não produz mais. Você começou a se esvaecer porque é médio, porque aí você estaciona, fica estacionado. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humanidade e pela boa vontade, com o melhor esforço de alta educação e a claridade do evangelho. É isso que eu falei. Aí quando você para ir contra esses inimigos todinho que tá aqui, que eu acabei de falar, que é a vaidade, a ambição, a ignorância, o apego aos bens materiais, aí para você ir contra esse inimigo é preciso você buscar as energias íntimas. Quais são essas energias íntimas? Pelo estudo. É você começar a frequentar, estudar, se você é espírita, você começar a estudar mais a doutrina espírita, você saber domar suas maquinações, que é difícil, mas você tem que domar elas. Você começar a praticar caridade, fazer boa vontade, se esforçar mais, ter uma educação dentro da doutrina espírita, a claridade do evangelho, estudar e entender o evangelho. Não é só estudar o evangelho, estudar e entender. Aí continuando, o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio selo das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao evangelho pelo coração. Olha que interessante. Aquele que se convenceu, e quanto aos fenômenos, não aqueles que se converteu. É muito interessante isso. Quando você se converte, só pelo fenômeno mediúnico que você viu, os fenômenos que você viu. Eita, esqueci meu óculos. Quando você se converse só pelos fenômenos que você viu, mas não pelo coração. Você não é aquele médium convertido pelo coração, aquele médium chamado, aquele médium que foi para fazer o bem, para fazer a caridade, porque gosta de ser médium mesmo, porque gosta de ser espírita, porque adora fazer a caridade, mas sim aqueles médium que só se converteu pelo fenômeno que viu. Ele viu um fenômeno ali, vamos citar um exemplo, ele viu um espírito, um desencarnado, e se converteu só porque viu aquele espírito. Não. Para você se converter à doutrina espírita, para você se converter à mediunidade, você tem que ser médium de coração, você tem que estudar todo dia, você tem que domar suas má inclinações, você tem que dominar, estudar, vigiar, tá sempre em vigia contigo mesmo. Aí, aqui, Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração. Ademarzinho colocou essência. Verdade, meu irmão.
sem reconhecer a realidade de suas deficiências e dos seus cabedais íntimos. Olha aqui como é que você como você tem que domar tudo aquilo que lhe, até seus caprichos, esse endurecimento do coração. Eu acredito que é pessoas que guardam ódio, guardam rancor, pessoas que não perdoam, que diz que não perdoa, pessoas que guardam aquela raiva daquele outro irmão. Eu acho que seja isso, esse endurecimento do coração. Não aceita ser médio. Não é, eu acho, você tem a certeza que é isso, né? Eu tenho certeza. Tem mais coisas que as pessoas guardam mais. Tem mais. Não aceita, pessoas que não aceitam de jeito nenhum as suas deficiências. Não é a deficiência física, é a do espírito, a da alma mesmo. A moral, né? A moral. Aí, habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio. A única estrada de edificação definitiva e sincera para recorrer aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Francisco colocou: sentir dentro de si mesmo e dentro do coração. Verdade, Francisco. Porque tem pessoas que que não sentem, que a gente tá falando aqui de mediunidade, não gosta, não aceita, ainda tem essa, como se diz, esse preconceito. E só é médio porque descobriu um fenômeno, achou bacana, achou bonito, aí se diz médio, né? Porque o médio mesmo de verdade, todos nós somos médios. Mas aquele médio mesmo é aquele que estuda, que faz as boas vontades, que faz a caridade, que sente dentro do seu coração a vontade de ajudar o próximo sem ter retorno nenhum. E desse médio que só faz se tiver o retorno, tem muitos, né? Incapaz do trabalho inferior da edificação própria. Peraí, quero aqui. E esse apostolado médio, olha aqui que interessante. Quando ele diz aqui: para recorrer aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Muito somos instrumentos, verdade, somos instrumentos, com certeza. E que nós não temos que fazer da mediunidade uma profissão, né? Que ser médium não é uma profissão, Quem não. falou que é instrumento? É a Demarzinha. Realmente Realmente nós somos instrumentos dos nossos irmãos, né? Dos irmãos de luz, dos espíritos. Somos instrumentos, mas infelizmente nem todos os médios fazem isso. Eles acham que os espíritos, os espíritos, eles são propriedade nossa. Como vou usar o ditado popular, para o mandado nosso, e não é, né? Nós que somos instrumento deles, não é? Mas aí também cabe, deixa bem claro, que cabe também para aí receber também, ter também a oportunidade de vir espírito. Marcos Lopes, boa noite. Marcos Antônio, boa noite. Seja bem-vindo, irmão. E também espíritos equivocados, como diz o irmão Janduizinho, né? Mas esses espíritos equivocados, eles só vêm porque o meio não se vigilou, não fez a vigilância, boa noite, Fernando, boa noite, Marco. Ele é o que eu falei agora, são médios que não estudam, que não querem estudar profundamente, nem estudar e nem entender, porque não é só você pegar o livro do Consolador, esse daqui, não é só pegar e ler. Eu tenho que pegar, ler, entender e guardar um pouco para mim. Porque se for para mim, quando terminar aqui essa live, guardar o papel e não tirar um aproveito de nada aqui do que eu estudei, esse estudo de hoje não adiantou nada. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos acompanhando, vocês tiram uma mensagem, leva para vocês. Eu tenho que estudar, tenho que entender e tenho que absorver um pouquinho para mim. Daquilo que eu estudei, dando continuidade aqui.
incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus. Dizes necessitados de conforto. Aí quando essas pessoas, esses médios, eles procuram ajuda do mundo espiritual e às vezes não tem retorno, aí eles se sentem capazes, eles ficam até julgando, dizendo as coisas como se os espíritos fossem propriedade nossa, como se nós tivéssemos a obrigação de toda hora, como dizia Chico Xavier, né? O telefone toca lá para cá. Mas tem médio que quer porque quer que o espírito seja propriedade sua, mas não é. Mas às vezes se torna também, né? Porque se você é a fé, mundana, né? Os espíritos não é para você os espíritos não é para você fazer deles uma propriedade, não é para vocês fazer deles uns escravos, não, que eles não são escravos, não, é para você ter eles para uma ajuda, um momento que você está passando, um amigo espiritual, é para você ter ele como um amigo, para você desabafar, e não para você usar dele como uma propriedade sua, como um carro que você pega ali e vai embora. Não é assim, mas infelizmente ainda tem muitos médios que faz isso, ou por falta de conhecimento, ou porque não quer aprender mesmo, não quer estudar. Aí fala da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhece outros interesses além do que lastreia o seu próprio egoísmo. Marcos, tem alguma pergunta? Fica à vontade. Antônio Marcos, ele gosta de perguntar às vezes. Fala da caridade humilhando a todos os princípios fraternos e não conhece outros interesses além do que lastreia o seu próprio egoísmo. Esses médios, esses médios assim que não procura o Marco colocou, eu acho que tudo acontece no seu tempo e tem sua hora certa e tem muita fé. Os espíritos evoluídos não perdem tempo com o médium preguiçoso. Verdade, Marco. É isso que eu tô falando. Eles pelo fato de ser médio, quer fazer da mediunidade uma profissão. E não é assim, não funciona desse jeito. Você tem que praticar o amor, né? Você tem que praticar o amor, a caridade. Aí aqui ele diz assim, ó, e fala da caridade humilhando todos os seus princípios fraternos. Conhece outros interesses além do que... Porque eles não querem conhecer, só querem conhecer o seu egoísmo. Eles não aceitam fazer a caridade, não aceitam fazer... Aí aqui coloca assim... Tem alguma pergunta? Fala da caridade, no seu programa. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas, inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetra o tempo de Jesus e nem permite a entrada de seus irmãos. Eu diria assim que eles não agem nem como criança. Porque tem criança que é inocente, age pela inocência. Eu acho que eles fazem mesmo pelo egoísmo, de não querer aceitar, não querer fazer a coisa certa, não querer fazer a caridade, não querer fazer a boa vontade, não querer entender o seu irmão. Acha que pelo fato de você ser médico, você não precisa de ajuda, você não precisa mais de estudar. Como o Marco falou aí, são os médicos preguiçosos, que não, só pelo fato de eu já sou médico, pronto, acabou. Sou médico, não preciso mais de estudar. E você tem que entender, Marco não vai, é verdade. Marco, agora eu acho que Marco vai concordar comigo, não é fácil você ser espírita. Porque quando você quer ser espírita e quer fazer a coisa certa, você é muito criticado. Quando você quer fazer a coisa certa, você tanto é atingido pelos encarnados que estão aqui, como você é atingido pelos desencarnados.
E parece que os desencarnados lhe atingem mais do que os encarnados. Eles não querem que você faça a coisa certa. Eles não querem que você estude, eles tentam atrapalhar. De tudo eles dão um jeito. Mas você ir para frente e não dá nem cartaz do que nos investimentos deles. Eu já perdi muitas vezes de ir para o centro espírita, porque no meio do caminho a moto furar o pneu, do nada. Eu saí de casa e a moto furar um pneu. No nada, furou lá o pneu, secou. Não, um dia eu tava de saída, a moto secou o pneu. Fui no outro dia na oficina, não tinha nem furado, só secou. Quer dizer, isso é um atrapalho para mim estudar. Eu querendo estudar a doutrina e tem que vir um atrapalho. E se eu fosse outro, você tem bem perto da minha casa, na outra rua, eu era para ter feito o quê? Voltado para casa, guardado a moto e ter ido a pé, mas eu não fui por rei. Porque eu disse que quando chegasse lá, já ia chegar no final da reunião. Mas eu era para ter ido. Porque toda vez que fizer isso e eu não for, eu vou achar bom. Vou fazer todas as vezes para mim não ir. E eu deixo de me evoluir. Porque você não faz. Eu acho que para tudo tem que ter um tempo. Verdade, mas para tudo tem que ter um tempo. Tem que ter para tudo. É uma organização. Uma organização. Mas colocou só as armadilhas dos espíritos. E a pessoa acaba caindo, né? Porque se eu tivesse ido a pé, tinha resolvido tudo. Mas somos ainda pequenos. E nós acaba caindo nessas armadilhas que ele faz. Aconteceu isso no tribunal, você lembra? Que o Ronaldo disse que veio por ele. Sim, aconteceu isso uma vez com o irmão Ivonaldo. Que ele chegou já no final da reunião, mas ele veio. Ele veio, não se deixou. Eu estava lá nesse dia no centro, quando ele chegou já no final, porque eles que fez de tudo, ele foi fazer, parece que foi para Patos. Quando chegou, já chegou no final da reunião, mas ele veio, ele não deixou se cair na armadilha houve um atrapalho e tudo, mas ele chegou bem no finalzinho da doutora. Quando ele chegou, já estavam fazendo, a menina já ia fazer a prece. Mas ele foi. Aí dando continuidade. Esse gênero de inimigo do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. Sempre aqui, toda vez que fala sempre na vigilância, na prece. Olha, eu mesmo. Eu para mim, em casa, na hora que eu vou dormir ou na hora de acordar, eu faço uma prece bacana. Faço agora mesmo. Eu tinha feito eu fiz uma prece antes de entrar e fiz bacana. Quando eu entrei ao vivo para fazer, não fugiu tudo da minha cabeça. Isso daí é uma armação. Puxando eu para trás para mim não fazer. Mas eu fiz porque eu não deixo mais. Eu faço. Porque eu estou vigilando. Porque quando eu deixar de fazer, ele sempre me impede de eu fazer a prece. Quando eu deixo de fazer a prece, eu não estou evoluindo, eu estou estacionando. E em outras situações também, né? Que você Cátia Moreira, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. É como você expôs, né? Essa situação de furar um pneu da moto, outra fase acontece isso, hein? Outra fase também. Chega a visita, na hora que você vai saindo pro centro espírita, a visita chega. Qual foi aquela historinha que Marco contou uma vez que às vezes chegou? Foi assim que irmão Marco começou a ser espírita, não foi? Ele contou. Que você contou que estava de saída e chegou umas visitas na sua casa, mas você foi, que você estava empolgado. Mas, Marco, seria bom se nós espíritas levar sempre esse empolgamento, né? Da primeira vez que você frequenta o centro espírita e você fica empolgado. Você fica empolgado, não quer perder por nada. Seria bom que fosse o tempo que nós estivéssemos encarnados aqui, fosse desse jeito. O próprio Jesus recomenda o seu evangelho, orar e vigiar. Verdade. Quem foi que falou isso? Marcos. É verdade, orar e vigiar. Como o Marcos falou aí, esse empolgamento que você falou, né? Veja bem, faz todo sentido. Se você se deixar levar, levar por alguns percalços que eles instrumentam, né? Eles articulam, aquilo ali você nunca vai, porque todo dia vai ter um amigo que vai chegar naquela hora, vai ter uma camisa que vai estar engelhada, entendeu como que é? E são inúmeras situações.
Agora que aqui continua. É como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize e faz imprescindível fugir deles. Você quer dar? Não, você mesmo pode se você quiser fazer comentário sobre isso aí, faça, porque não fugir dele, né? Entra numa linha de entendimento sua? Entra. É porque é como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize e fazeis imprescindível fugir deles. É a verdade. Mas aqui é a continuação desse coisa aqui. No seu entendimento, o que? No meu entendimento? No meu entendimento é isso, porque quando você, olha, como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, são esses percalços que acontecem, esses atrapalhos para você não evoluir, não estudar. Às vezes você estuda um estudo desse todinho e você não tira um aproveito de nada para você. Não entendimento nenhum. Mas colocou: hoje o tempo está para a gente observar os acontecimentos do mundo e o que está acontecendo. Verdade. Marcos, eu acredito que agora, não só dentro desse estudo da mediunidade, essa doença, essa pandemia que estamos passando, ninguém vai tirar um aproveito. Vai ser poucas pessoas que vai tirar um aproveito do que está acontecendo. É do mesmo jeito o estudo do Evangelho. Poucos médios tiram aproveito de um estudo desse. É poucos que tiram. Porque, como eu te falei no começo, você tem que ler, entender e guardar para você. Guardar pelo menos uma pequena palavra. Você vai praticar. Você vai estudar do mediunidade toda sexta-feira, você tem que tirar pelo menos, não vou dizer que você tira 100%, mas você tirar pelo menos 50% do que você estudou e guardar lá. Quando você estiver fazendo a coisa errada, você lembrar. Dizer: eita, eu estudei isso, que eu acho que tô caindo na armadilha dos espíritos inferiores. E parar por ali e continuar vigiando. Tem que sempre vigiar. A palavra, como o Marco colocou, o próprio Jesus falou: orar e vigiar. O remédio para isso é orar, é vigiar, é fazer a prece, é estudar. No dia que você sentir que você não está bem, pega um livro, vai estudar um livro. Se você é espírita, vai estudar um livro espírita, para você ver se melhora mais um pouco. Vai a um abrigo dos velhos, vai visitar um enfermo, vai visitar o abrigo dos velhos, vai escutar uma amiga ou um amigo que está passando por problemas naquele momento, que a maioria dos problemas hoje em dia não é só financeiro, é mais pessoal, é mais no seu íntimo do que mesmo financeiro. Financeiro tem muito, mas a maioria dos problemas hoje em dia é mais o seu íntimo, o seu orgulho. Mas colocou: são poucos, Fernanda, porque o orgulho está muito forte no coração da humanidade. Verdade, mas o orgulho, a vaidade também. Até também o orgulho de não querer, de querer ser melhor do que o outro, assim, achar que eu não vou não, porque eu acredito que tem nós irmãos espírita mesmo, nossos irmãos mesmo, que não tem orgulho de dizer: não, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tenho 20 anos, 30 anos de espiritismo, vou escutar uma pessoa que chegou agora, que está 6 anos ou 7 anos no espiritismo. Tem espírita que eu acredito que tem isso ainda, mas não, a gente tem que, de cada um, tira um aproveito. De cada um. Eu acho que a lidade do centro espírita de cada um irmão, eu levo um pouquinho para mim, eu conheço. De cada um, eu aprendo um pouquinho de cada um deles. Bora continuar? Agora eu vou para a questão 411.
onde a luz definitiva para a vitória do apostolado de mediúnico. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. Eu gostei dessa pergunta. Alguém quer responder? Quer dar responder a pergunta? Se quiser, fica à vontade. Agora eu vou responder. Onde é a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Olha que trecho bacana, interessante. Que a vitória, pelo que eu estou entendendo, pelo entendimento aqui que eu peguei com vocês, irmãos, pode ter outros entendimentos, esse é o meu. E para você ter uma vitória dentro do apostolado mediúnico, dentro das tarefas espíritas mediúnicas, você tira essa vitória de dentro do Evangelho de Jesus. Essa claridade divina está dentro do Evangelho de Jesus, no qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Eu acredito assim, se Marcos me corrija se eu estiver errado, que para você ser um bom médium, você tem que estar identificado com as coisas do Evangelho de Jesus. Você tem que estar identificado para realizar essas realizações sagradas da sua tarefa. Você tem que estar todo identificado ali dentro. Não adianta eu dizer que eu sou espírita, eu sou médium e não me identificar com nada do Evangelho. Você sabe que hoje em dia as religiões é mais por afinidade, por afinidade. Por aproximação, alguém, afinidade. Se você tem afinidade com a doutrina espírita, porque eu acredito que tem irmão que mesmo sendo espírita não tem tanta afinidade assim pelo estudo mediúnico, tem mais afinidade pelo estudo evangélico. Não é isso, irmão Marcos? Pelo estudo do Evangelho, porque lá no centro espírita sempre acontece isso. O estudo do Evangelho na segunda-feira dá mais pessoas. Quando era nas terças, né, Marcos? O estudo da mediunidade ia poucas pessoas, que já eram as pessoas que justamente os irmãos espíritas, eles não iam na segunda para o estudo do Evangelho, mas iam no estudo da mediunidade. Isso aí é uma afinidade que você criou, uma identificação. Você se identifica mais por aquele estudo. Você se sente bem mais por aquele estudo ali da mediunidade. Eu acredito que seja aí, meu entendimento foi esse. Eu tirei daqui desse estudo, porque eu frequentava lá e eu via pessoas que não frequentavam na segunda para o estudo do Evangelho, mas era sagrado, toda terça-feira ele estava lá para o estudo da mediunidade. Então eles se identificavam dentro do que nós estamos falando, do Evangelho de Jesus, do estudo da mediunidade, eles se identificavam mais no estudo do Evangelho. Mas para você ser um bom médium, você tem que estudar o Evangelho, estudar o que Jesus deixou. Não só estudar, mas estudar e praticar. Porque só estudar, a gente estuda tudo, né? É que Glória gosta de utilizar a frase de Glória. A fé sem obra é morta. Não é frase, não era frase, é uma frase, né? É uma frase bíblica, mas a fé sem obra realmente é morta, né? Aí a continuação aqui. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional nomeado. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro da filosofia e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional nomeado. Um agente de experiência do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Pronto, é isso. Você não estuda o Evangelho, você pode procurar também, procurar a doutrina espírita pela filosofia, né? Porque tem até, Fernanda, nós precisamos ter afinidade com Jesus e com a doutrina espírita, e não com o dirigente das casas espirituais, porque Jesus...
Marco colocou, porque Jesus é a doutrina espírita. É justamente isso, Marco, que eu quero dizer. Que tem pessoas que têm mais afinidade com o estudo da mediunidade e não do evangelho, né? E claro, a gente tem que ter qualquer denominação que a gente frequenta, seja ela espírita ou outras, temos que ter afinidade por Jesus, porque no momento que você vai lá pelo dirigente da casa ou por um sacerdote de outras religiões, você não está tendo fé em Jesus, você está tendo fé naquela pessoa, você está endeusando aquela pessoa. E quando você começa a endeusar aquela pessoa, onde é que fica Jesus nessa hora? Né? Marco colocou, ou seja, um bom médico continua sempre estudando e não pode parar. Verdade, Marco, o bom médico tem que estudar diariamente, estudar e praticar. Como você também citou aí. Pronto, porque aqui quando diz assim, que ele fala assim, pode ser um profissional nomeado, um agente de experiência do invisível, mas não poderá ser um apóstolo do coração. Fátima da Horta, boa noite, irmã Fátima, seja bem-vinda. O apóstolo do coração. Porque quando você, aquilo que a gente falou lá atrás, lembra? Ou você se converte pelo fenômeno, ou você tem que se converter pelo coração, que são pessoas que se convertem só pelo fenômeno de... Eu dei um exemplo aqui mais simples. Pessoas viram um espírito, um desencarnado e começou a frequentar o centro espírita só por causa disso, mas não é espírita. Não tem aquele coração espírita. Não deixa de ir até deixa de ir à reunião mediúnica, para ir, reunião mediúnica não, deixa de ir ao estudo do evangelho. Também quem frequenta a reunião mediúnica, às vezes deixa de ir para um aniversário, para coisa. Um bom médium, um bom espírito, ele vai, e ele tem tempo para tudo. Ele tem tempo para ir ao centro espírita, ele tem tempo para estudar, e depois ele tem tempo para ir para onde ele quer ir. Mas primeiro ele tem que ir para estudar, dar sua palestra, se for um dia de palestra, e dar sua palestra, para depois ir para as coisas que a Terra oferece. Primeiro o estudo, o espiritual, depois o material. É verdade. Cissa Alves, boa noite, seja bem-vindo, irmão. E quando você é um agente de experiência do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração, é por causa disso. Vocês é espírita e não é. Qualquer outra coisa você já deixa de ir às reuniões, você já deixa de estudar. Mas Você não citou o exemplo, justamente, que qualquer coisa já tira daquele caminho. Já tira do caminho. Você toda preparada, não foi? Você toda preparada, estava de saída, né? Estava de saída e os investidores tirou eu do caminho de ir. Aí, dando continuidade à resposta, aqui. Sua aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humanidade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo e na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade de se transigir com os princípios no momento oportuno. Quando você é um médico, e aqui mesmo diz, o estudo de hoje fala que quando você é um médico, que você é bem evangelizado, que você você leu, estudou e você pratica o que o evangelho manda, o que o estudo manda, nada lhe tira do sério. Conhece a verdade espírita pelo esforço em se transformar. Verdade, Marcos. Quando você Marcos. Quando você é bem educado espiritualmente,
quando você sabe botar na balança a vida espiritual e a vida material, você não só se apega aos bens material, você consegue, nada lhe tira do sério. Você, nada, você sabe cultivar a humanidade, você sabe ser calmo, você sabe praticar o amor, mas colocou em domar suas más inclinações. É o que falou aqui. Você sabe o significado da vida quando você, tudo isso, você só pode ser essa pessoa quando você é um espírito, que aqui mesmo diz, quando você é um médium bem evangelizado. Ah, mas eu não posso, eu só para mim ser isso, eu tenho que estudar. Você tem que estudar, porque quando você estuda, você descobre onde é que está o erro. Às vezes você diz tanta coisa, faz tanta coisa de inocente, sem saber, mas quando você começa a estudar profundamente o estudo do evangelho, o estudo da mediunidade, você começa a descobrir, eu fiz isso naquele dia, não foi eu que fiz, foi as energias negativas, as energias destruidoras, e você começa a bater de frente com ela, você começa a se melhorar, você começa a tolerar, porque não é fácil, mas você começa a domar as más inclinações. Você começa a domar as más inclinações. Você começa a ir pelo que o mestre falou, pelo que Jesus falou. O amor, seguir o evangelho, o amor fala mais dentro dentro de si. Você já começa a se despegar das coisas, deixando para lá. É porque esse desapego é um... Esse desapego que eu falo não é só o desapego material, não. É o desapego do espiritual, o orgulho, a vaidade, o ódio, a raiva. Marco colocou, ou seja, sempre calmo. Marco, sempre calmo, não se perturba com nada. Mas também não é fácil não, viu, Marco? Por mais que o médium estude, ele estude, ele seja bem educado espiritualmente, mas eu acredito que não é fácil não. Ele sofre um pouquinho para você ser verdadeiramente espírita, né? Para você ser verdadeiramente espírita, porque quando você é verdadeiramente espírita, já começa às vezes os próprios espíritas, irmão espírita, dizer, fulano só quer ser o melhor da casa, fulano só se acha. Irmão Marcos sabe disso, que quando, né, mamãe? Quando você se esforça para ser um bom espírito, o povo taxa a pessoa como besta, como quer ser mais do que todo mundo, porque não é difícil. Não é fácil. Não é fácil, perdão, não é fácil ser um espírita. Espírita mesmo de verdade não é fácil, não. Porém, temos que aprender a distinguir o que é o erro dos seus e das suas influências espirituais. Verdade, Silvastre. Você tem que quando você começa a estudar, né, isso que eu estava falando, porque aqui fala, quando você é um médium evangelizado, você é diferenciado, você aceita a tolerância, você é calmo. Mas para isso você tem que estudar. Porque se você não estudar, como é que você vai descobrir que ali é uma influência de um espírito inferior? Porque tem muitos, né, que não sabem, quer ser santo, mas é verdade, mas quer ser santo, quer ser mais do que todo mundo. É o que as pessoas falam. É o que as pessoas falam quando você, né? Quando você quer ser um espírita de verdade, quando você quer ser, quer passar, que eu vou usar um termo que as minhas professoras sempre usaram. Quando você quer ser o pedra-letra, as coisas. Aí, vixe, fulano só quer ser santo, quer ser melhor do que todo mundo, mas não é isso não. Chama até de doido, né? Chega a chamar até de doido, fulano é doido. Tá doido. Mas não é isso não, é você espírita mesmo. Nós espíritas, as perseguições que sofrem pelo fato de ser espírito, né? Ela colocou, Cisalvo colocou, e nem sempre coloca a culpa nos erros das atribulações que atraímos para nós mesmos. Marco disse, tem sangue barato. É verdade, irmã Silva. Nem sempre as pessoas atribuem as tribulações que traímos para nós mesmos, que somos nós mesmos que atraímos as coisas ruins, né? São as afinidades que faz com que nós mesmos passamos por isso.
Atraímos as coisas ruins, as coisas negativas, as energias negativas. E a gente estudou isso lá no começo do estudo, que fala que quando o médium, o primeiro inimigo do médium é ele mesmo. Porque ele não se vigia, Porque ele não se vigia. A gente estudou lá no começo do estudo, você não tinha entrado ainda não. Quando ele fala aqui que o primeiro inimigo do médium está dentro dele mesmo. Que é a ambição, a ignorância, o egoísmo, a vaidade, não querer estudar, não querer aceitar a doutrina como ela é, a mediunidade como ela é. Tira proveito. Tudo isso a gente estudou lá nas questões anteriores. Nem pratica caridade, né? Nem pratica caridade. São inúmeras. São inúmeras situações. Você sabe que às vezes você tem só uma citação, às vezes você está indo para o centro espírita e alguém, pela crítica, às vezes se você não estiver vigilado, você tem aborrecimento? Deu um exemplo aqui, é verdade. Que ele disse que às vezes a gente está de saída para o centro espírita e recebe uma crítica. A gente se aborrece e deixa de ir quando não está evangelizado, quando não está firme no apostolado espírita, acontece isso. Marco colocou do jeito atraímos as coisas ruins, atraímos também as coisas boas. Com certeza. Mas é mais fácil. É uma lei natural, Marco colocou. É mais fácil os pensamentos ruins vindo que os pensamentos positivos. Se não tiver, deixar bem claro, se você não tiver, em vigília com você mesmo. Em vigília com você mesmo. Francisco Gomes colocou o estudo da codificação justamente com a vontade e o desejo de transformação faz com que sejamos um espírito realmente transformado. Para isso ser possível, tem que ter muita disciplina. Quando meu esposo usa sempre, Edivaldo usa sempre essa frase: disciplina, disciplina, disciplina. Você tem que ter disciplina. Para um todo, né? Para um todo. Disciplina para tudo. Pronto. Disciplina de horário. Olha, o Instagram mesmo, ele tem uma disciplina dentro do estudo. Descobriu aqui do nada. A gente descobriu aqui do nada. Se você pegar o estudo lá no centro espírita, é só 1 hora. Quando, por exemplo, começa às 7h30, termina às 8h30. Nós temos 8 minutos para ele encerrar. Nós temos 8 minutos aqui para encerrar a live. E eles encerram mesmo. Encerram mesmo. Isso é uma disciplina. Você não passa do horário. Agora eu vou só terminar a leitura, que só temos 8 minutos. Já para ficar concluído, né? Para ficar concluída a apostila. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas, em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação é da referência e o que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Que bom, né? Que maravilha, né? Que maravilha, né? É verdade, com Jesus Cristo. Onde a luz é da comprovação, é da referência a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus. Esse estudo de hoje eu gostei das perguntas. Das perguntas e respostas, muito esclarecedor. Foi uma pena que nem todos os irmãos pegou do começo, quando chegou já estava no final. Mas colocou tantos irmãos que não vivem na luz e já sofrem tanto, e justo os atribui a culpa tudo nos irmãozinhos sofredores. É isso. Eles tem acontece isso mesmo, de tudo o médium joga para os espíritos sofredores, os espíritos inferiores. Mas nem sempre às vezes é de nós mesmos, das nossas coisas, porque o orgulho é de nós mesmos. Os espíritos inferiores não tem nada a ver com esse orgulho, não. É de nós mesmos. A gente o livre-arbítrio, né? De você querer ser aquilo, né? De você não querer fazer a caridade. É um livre-arbítrio. Mas tem pessoas mesmo, irmão, que atribuem aos espíritos inferiores, mas nem sempre. Uma coisa que está lá dentro do seu íntimo é seu, não é deles não. Eu sei que às vezes uma raiva,
uma palavra que você fala atribui a eles. Por exemplo, eu citei o pneu da moto que secou do nada. Eu pensei que tinha furado, não tinha furado. Eu perdi a ida ao centro espírita, o estudo. Eu não sei se foi culpa minha ou se foi influência teve influência deles. Mas a culpa é tudo. Por exemplo, uma visita mal indesejada chega na hora que você vai saindo para a doutrina espírita, para o estudo do evangelho, você às vezes só tem 10 minutos para chegar lá. Porque eu mesmo sou uma que eu gosto de chegar no horário, eu sou pontual. Eu gosto de chegar 7h30. Eu disciplinado. Eu sou disciplinada nessa parte aí. Eu gosto de chegar às 7h30 lá no centro espírita. Mas às vezes chega uma pessoa, mesmo naquela hora, pode ser uma influência do espírito sofredor que fez aquilo para você não ir. E também pode não ser. A pessoa veio, talvez porque não sabia que você é espírita. Agora, se você disser, olha, eu sou espírita toda segunda-feira de 7h30, eu estou indo para o centro espírita estudar. E quando for na outra segunda-feira, aquela visita vir de novo, é influência. Porque você já está... É influência dele, né? Mas quando não vem... Porque às vezes você, de repente, eu posso chegar na sua casa, Cisalfa, e você está de saída para o centro espírita, eu não sabia que você é espírita, mas no momento que você me diz, olha, irmã Fernanda, eu tenho eu tenho um estudo do evangelho, eu vou toda segunda-feira para o centro espírita, eu vou de 7h30 até 8h30. E quando for na outra segunda, eu voltar de novo no mesmo horário, então pode não ser influência minha, pode ser influência dos espíritos sofredores que estão tentando trabalhar a sua evolução. Por hoje. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente terminou essa preparação do livro do Consolador. Eu não sei se vai continuar mais ainda nesse assunto. Com certeza vai. Marco colocou, você tá bem desenrolado, viu, Fernando? Mamar, você pode fazer a prece final, por gentileza. Aí eu vou mandar o convite para você. Eu quero agradecer a todos, uma boa noite a todos vocês que participaram. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho também. Tenha tirado aproveito do estudo de hoje. Vou mandar o convite para Deus abençoe a todos, né? Que Deus abençoe a todos. Irmão Marco, pode fazer a prece, irmão Marco, final? Instagram disciplinado, avisar eles. Instagram disciplina. Obrigada, irmão Marcos. Deixa eu ver. Marcos, eu acho que você tem que mandar pra mim, não? Pra mim lhe aceitar aqui. Aquela mãozinha pra acenar. Ele não aparece aqui pra mim mandar um. Só falta 3 minutos. Manda aí, Marcos, pra mim aceitar. Acho que você tem que mandar pra mim. Guardar, né, irmão Marcos? Porque não tá indo aqui pra... Guardar, né? Pra ele entrar. Vou mandar aqui, fazer a transmissão. Tô esperando, aguardando. Boa noite. Mas eu consegui, me procurar no final. Boa noite. Vamos fazer uma prece, né? O tempo acabar? Que não encerra o tempo. Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de mais uma noite de estudo. Obrigado, Senhor, pela participação de todos. Obrigado, Senhor, pela grande colaboração da nossa irmã Fernanda. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Senhor, pelo anjo de guarda que nos acompanha, que nos protege, pela doutrina maravilhosa que nos ajuda. Obrigado, Jesus, mestre querido, por tudo de bom que nos é proporcionado. Que a paz esteja nos corações de todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, amanhã a gente
Eu vou fazer de novo a palestra, que não apareceu ninguém para fazer a palestra, o jeito que tem, eu vou fazer a palestra de novo. Ei, Marcos, tchau, viu? Todos vocês. Vai encerrar. Tchau. Boa noite. Para salvar.